quinta-feira, 18 de julho de 2024. Boa noite, sejam bem-vindos à informação. Sobre a corrida eleitoral, CNE chumba CAD para eleições legislativas e provinciais. A Comissão Nacional de Eleições chumbou o processo da coligação que apoia a candidatura de Venâncio Mondlane à presidência da República. Em declaração à imprensa esta quinta-feira, a CNE diz que houve irregularidades na candidatura da CAD, facto que levou à sua rejeição do processo. São rejeitadas as listas plurinominais fechadas de candidaturas da coligação Aliança Democrática, em decorrência de não reunir os requisitos legais estatuídos para a apresentação de candidaturas, o que resulta na nulidade do processo da sua candidatura. Artigo 5. São rejeitadas por incumprimento da percentagem referente a 15% da lista provincial, a 85% dos assentos distribuídos proporcionalmente pelos distritos de acordo com o número de eleitores inscritos e insuficiência de candidaturas suplentes, conforme o mapa 9 é anexo à presente deliberação, fazendo dela parte integrante. Aliás, Kunika sublinhou ainda que o problema não está relacionado ao candidato Venâncio Mondlane, mas sim com a coligação que suporta a sua candidatura. Este assunto tem a ver com a CAD. Portanto, não há nada que tenha a ver com o candidato Venâncio Mondlane. Esta decisão da Comissão Nacional, ou seja, todas as decisões da Comissão Nacional de Eleições são passíveis de recurso junto ao Conselho Constitucional. Portanto, se um dos concorrentes não se sentir satisfeito com as decisões que foram tomadas aqui, que seja em relação às listas parcialmente rejeitadas, ou seja, não em todos os locais onde o proponente concorre, mas em alguns locais, seja esta questão em particular que estão a colocar da CAD, é passível de ser recorrida junto ao Conselho Constitucional. Ademais, a CNE cita algumas irregularidades cometidas pela coligação Aliança Democrática. A rejeição da candidatura da CAD tem a ver com o processo da apresentação de candidaturas. Porque entre a apresentação, ou seja, entre a inscrição e a apresentação de candidaturas, entendeu o legislador que fatos supervenientes poderiam ocorrer. E estes, de fato, ocorreram no seio da CAD. A CAD não precisava fazer mais nada, senão comunicar ao Ministério da Justiça, publicar em Boletim da República, depois de apresentar o novo convênio. Fato que não ocorreu, nem depois dos 15 dias exigidos por lei, nem antes do início efetivo da apresentação das candidaturas. Portanto, não tem a ver com a inscrição. Tem a ver com atos que deveriam ter sido praticados dentro de um certo período que não foram praticados. Atos esses essenciais, indispensáveis, porque traduzem a forma como uma coligação é criada, como uma coligação vive e depois pode sofrer várias mutações. Consórcio Mais Integridade expressa preocupação pela exclusão da CAD nas eleições legislativas e provinciais. Reagindo à exclusão da coligação Aliança Democrática para as eleições legislativas e provinciais, o consórcio Mais Integridade diz ter tomado conhecimento com muita preocupação. Daí que apela ao Conselho Constitucional que analise de forma minuciosa os recursos apresentados pela CNE. Em vista disso, apelamos ao Conselho Constitucional que, ao analisar o recurso, leve em consideração não somente os aspectos jurídicos e técnicos, mas também os princípios mais amplos da nossa Constituição. Esses princípios incluem a participação cidadã,
os direitos humanos, a cidadania plena e fundamentais para uma democracia inclusiva e mais vibrante. Por seu lado, o Centro de Integridade Pública diz não ser o tempo de agitação, até porque a última decisão cabe ao Conselho Constitucional. Dar um veredito sobre este processo, como estava a dizer a minha colega, temos que em algum momento evitar ser excessivamente legalistas. É claro que estamos num Estado de Direito democrático, mas também temos que ver quais são as nossas fragilidades. A própria legislação eleitoral tem muitas fragilidades. Portanto, é um processo em Moçambique que já vem há muito tempo, mas é um processo que está em fase de consolidação. Eu penso que as esperanças não estão perdidas, há preocupação sim com esta decisão intermédia, mas podemos aguardar mais serenamente para um órgão como o Conselho Constitucional, que é composto até por juízes, pessoas formadas em direito, pessoas com conhecimento jurídico, que a CNE não tem essas pessoas. A CNE é mais um órgão administrativo e não um órgão que analisa com profundidade questões de direito. Eu sempre digo que, e disse isso nas eleições tanto passadas, autárquicas, que o Conselho Constitucional, neste momento, deve ser uma espécie de escola que ensina a todos nós. E quando produz os seus acordos, estes acordos, de alguma forma, também têm que ser didáticos, mesmo que chegue a uma decisão que depois não é, portanto, do interesse de todos. O CIP antevê uma eleição menos concorrida caso o Conselho Constitucional chumbe a CAD e justifica o porquê. Nós sabemos como é que a nossa vida está neste país e, de alguma forma, as pessoas estão à procura de alguma coisa por onde se pegar, diferentemente dos atores políticos tradicionais, dos partidos políticos tradicionais. Não estamos a dizer que a CAD vai resolver os problemas todos que este país tem, mas as pessoas estão a olhar para a CAD, para outros movimentos que vão aparecendo como uma salvação e, de fato, isto pode, de fato, levar com que algumas pessoas sintam-se excluídas deste processo e, tanto, possam não ir às urnas. Dando continuidade às notas da atualidade nacional, foi durante a abertura da Cimeira Nacional da Juventude que Adriano Maliani instou os jovens a serem mais participativos na construção da unidade nacional. Foi durante a abertura da Cimeira Nacional de Juventude, Paz e Segurança que o primeiro-ministro Adriano Maliani apelou para que os jovens sejam participativos na busca de soluções que garantam a coesão social e a consolidação da unidade nacional. O chefe do governo moçambicano entende que a consolidação da unidade nacional exige que cada moçambicano promova e implemente ações conducentes à manutenção da paz e da reconciliação nacional. Para o alcance desse desiderato, diz Maliani, é imprescindível que se cultive o respeito pela diversidade biológica, partidária, linguística, religiosa e racional. Os temas escolhidos para este evento, tais como mecanismo para a promoção de uma cultura de tolerância, diálogo intercultural e interreligioso, participação de jovens na resolução de conflitos e consolidação da paz, dentre outros, estão em consonância com a nossa visão governativa sobre como reforçar a democracia e preservar a unidade nacional, cujas ações constam do pilar 1 do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. É por isso que, neste pilar, basicamente, o que nós estamos a dizer é preciso concentrar em 3 áreas: unidade nacional, paz e desenvolvimento. Porque sem esses 3 componentes, praticamente fica difícil desenvolver, fica difícil ter paz, fica difícil ter unidade. Então, são esses 3 elementos que o pilar 1 da nossa governação se centra. É a nossa convicção, como governo, que para consolidarmos a unidade nacional é fundamental que cada moçambicano promova e implemente ações conducentes à manutenção da paz e reconciliação nacional. Para o alcance deste desiderato, é imprescindível
que cultivemos o respeito pela diversidade ideológica, partidária, etnolinguística, religiosa e racial, bem como a promoção permanente de diálogo e tolerância. Se cada um de nós cultivar no seu dia a dia estes princípios e valores, estará a contribuir para a consolidação da unidade nacional, que está alicerça na defesa da moçambicanidade, espírito patriótico, solidariedade, inclusão, respeito mútuo e convivência pacífica. Explicou também que os jovens constituem o grupo etário maioritário, por isso o governo tem implementado medidas de ações para capitalizar este dividendo demográfico através da capitalização deste grupo etário em prol do desenvolvimento econômico e social do país. Como é de conhecimento de todos nós, os jovens constituem o grupo etário maioritário no nosso país. Por isso, o governo tem vindo a adotar e a implementar medidas e ações para capitalizar este dividendo demográfico. Com esta visão, o governo pretende capitalizar o potencial deste grupo etário em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso país, através do seu maior engajamento e envolvimento no processo de construção da nação moçambicana. É neste contexto que temos vindo a implementar ações que garantam a consolidação do associativismo juvenil, melhoria do acesso à educação e ensino técnico-profissional, acesso ao financiamento para potenciar as iniciativas juvenis geradoras de renda, dentre outras. Com a implementação destas e outras ações, esperamos uma maior participação dos jovens na busca de soluções estruturantes que nos permitam garantir a coesão social, manutenção da paz e consolidação da unidade nacional, condições fundamentais para assegurar a contínua dinamização do processo produtivo em todos os setores da atividade. De Maputo seguimos para Inhambane, onde o Serviço de Investigação Criminal deteve um indivíduo de 25 anos de idade, indiciado de ter tirado a vida da sua avó. Tem 25 anos de idade e é jogador de profissão. O mesmo decidiu deixar o futebol de lado e engrenou no mundo do crime. O suposto jogador assassino é indiciado de ter tirado a vida da sua avó, de 64 anos de idade, com recurso a um veneno, alegadamente que a afinada era feiticeira. Depois de ter cometido esta barbaridade, o mesmo levou o corpo da afinada e foi enterrar. Já nas mãos das autoridades policiais, este confessa o crime. Sempre eu fui vítima de cobras no meu quarto, né? Algo que ela sabia e que confirmou. Porque quando eu soube daquilo e sobre tudo o que acontecia na minha vida, eu fui ter com ela por bem. Então eu expliquei aquele caso, ela disse que sabia daquilo, então ia me dar liberdade, tá vendo? Mas quando voltei de lá, a situação começou a piorar. Quando ela veio cá para me visitar, não sei se ela queria vir deixar mais coisas aí. É quando tomei a decisão de dar o veneno. Tá? Conte-nos como é que você fez para dar veneno e como é que fez com o corpo, todo esse processo. Quase juntei com isso. Um sumo aí que coloquei gotas, algumas gotas e levei o corpo, né, para o sítio um pouco distante da minha residência. Foi enterrar? Não enterrei. Só fui deixar. O neto assassino conta que depois de ter tirado a vida da sua avó, colocou-se em fuga para o distrito de Masinga. Eu decidi voltar para saber o que estava a acontecer. Quase lá em casa da tia eu queria uma ligação para
saber em que situação a minha mãe se encontrava, porque ela estava presa, mas ela não sabia nada daquilo. O Cernic explica que, para além da idosa ter sido morta com recurso a um veneno, também foi espancada na cabeça com recurso a um martelo, como forma de acelerar a sua morte. Administrou uma substância venenosa, vulgarmente conhecida por látex, num sumo e deu à sua avó, de pouco mais de 64 anos de idade, a qual ficou imobilizada no local e, como se não bastasse, não se sentindo satisfeito, amarrou-lhe o plástico na cabeça e, com recurso a um martelo, desferiu uma sequência de golpes em partes sensíveis, concretamente na nuca, a qual perdeu a vida. E, feito isto, tendo consumado o crime, levou o corpo da idosa com auxílio a uma carinha de mão, portanto, empurrou este corpo e foi enterrar algures desta cidade da Machixe. Por ser um jogador de futebol, o mesmo colocou em prática o que melhor sabe fazer, que é correr, e engendrou uma fuga perante as autoridades. Aproveitou-se da pequena distração dos agentes, impôs uma fuga com as algemas e não podemos esquecer que aproveitou-se de fato de ser atleta para cometer tanto e aplicar, como se disjuntou o útil ao agradável, e usou as corridas que ele tem feito no outro campo para poder lhe auxiliar nesta fuga. O Serviço Nacional de Investigação Criminal está preocupado com os casos de homicídios que têm vindo a ganhar contornos alarmantes na província de Inhambane e apela à população a priorizar o diálogo como forma de resolver as controvérsias. Sobre a coligação Aliança Democrática estar fora das corridas eleitorais, ativistas sociais em Nampula dizem haver atentado à democracia. A exclusão da coligação Aliança Democrática na corrida eleitoral de 9 de outubro pela Comissão Nacional de Eleições é vista pelos ativistas sociais em Nampula como um autêntico atentado à democracia no país. Kito Isaac, ativista social em Nampula, começou por dizer que já era previsível o posicionamento do CNE e vai mais fundo ao afirmar que excluir a CAD é desrespeitar a Constituição da República. A nível das comunidades, já haviam rumores que davam conta de que, de uma ou de outra forma, a candidatura da CAD seria excluída. E ontem confirmou-se os rumores. Porém, isso entristece-nos como moçambicanos. Entristece-nos porque rejeitar a candidatura de um grupo, por mais que seja uma coligação, é, de certa forma, rejeitar a existência da democracia moçambicana. Estamos num momento em que lutamos como moçambicanos para manter a democracia no nosso país e quando existem várias forças tentando inserir-se nesse processo eleitoral, há aqui impedimentos. Kito Isaac diz que a CNE devia ter vergonha de excluir a candidatura da CAD e fundamenta olhando as eleições autárquicas de 2023. Nós já sabemos como é que o CNE funciona. Não há transparência, não há legitimidade, não há credibilidade. Pelo menos passavam e matavam no final como fazem. Não há motivo para eliminar alguém antes do momento de guerra. Deveriam fazer o mesmo. Né? O bispo mostrou-nos de que, independente do que o povo disser, existe uma agenda a se cumprir no CNE. Então, eu acredito de que para matar a vergonha, para fingir ainda ser um órgão legítimo, deveriam deixar passar a CAD e irem manipular no fim como fazem. Enquanto que Galhardo Antônio, também ativista social voltado na promoção da paz, alerta calma aos apoiantes de Venâncio Mondlane e diz que Venâncio pode concorrer de forma independente, caso seja eleito, poderá dissolver o parlamento. Eu quero que os jovens tenham muita calma sobre este processo. Se caso o Venâncio é aprovado para concorrer, os jovens podem suportar a sua candidatura como independente. Existe uma prerrogativa na Constituição da República, no artigo 187 da Lei número 1/2018, que dá esta oportunidade que a Assembleia da República pode ser dissolvida. O presidente tem o poder de dissolver a Assembleia da República, caso eles não aprovem o seu programa de governação.
Então, há toda a oportunidade do Venâncio Mondlane manter-se na governação, vocês se puderem eleger, ser presidente da República, estabelecer o programa que ele entende estabelecer e as pessoas podem suportar este programa. O importante não é representar assembleias provinciais, assembleias da República, o importante é ter um programa eficiente e efetivo para o bem do país. Os ativistas prevêem um momento crítico na política moçambicana, uma vez que foi frustrada a expectativa da juventude. Cortez Mulher, Nampula. Estão detidos na segunda esquadra da cidade de Quelimane 4 miliantes acusados de assassinar um taxista de bicicleta no fim de semana. Dos indiciados está que vai para um menor de 17 anos de idade envolvido na morte de um cidadão de 39 anos de idade que terá sido abordado pelos miliantes fazendo-se passar por clientes para estrangular a vítima e se apoderar da bicicleta e alguns bens, um deles é confesso. Quando eu tive com meu amigo pediu táxi. Quando pediu táxi, saímos até lá na Pinda. Quando chegamos na Pinda, logo curvamos naquela via desse parque. Quando chegamos ali, aquele amigo que subia aquele taxista ali, logo lhe bateu na cara, levamos a bicicleta e fomos com ele. Foi na sexta-feira. Vocês lhe mataram? Não lhe matamos. Os restantes 3 dizem que apenas o conhecem, o confesso que afirma que está na situação porque foram encontrados a jogar na casa do então protagonista. Sabia. Não sabia, ele é ladrão, faz essas coisas, só ele taxava. Então só fez isso porque o amigo dele, não sei, lhe convenceu. Fizeram isso, mas foi a primeira vez, assim que estou a saber. Ele não trocava de bicicleta? Não trocava. Ele tem a única bicicleta. Até agora não trocou. Esse amigo dele não está aqui? Dizem que encontraram foto no telefone dele. Me pegaram, me trouxeram aqui. Eu não sei por que estou aqui. Foto de quem? No telefone dele. Estava investigando o telefone dele. Me encontraram meu foto no telefone dele. Mas é teu amigo? Ele conhece, é meu amigo, sim. Mas ele disse que vocês andam a fazer isso juntos. É verdade? Não é verdade. Mas já sabia do comportamento dele? Eu não sabia. O chefe do Departamento de Relações Públicas no Comando Provincial da PRM na Zambésia, Miguel Caetano, entende que a neutralização dos miliantes surge como resposta operativa de forma a garantir a ordem e tranquilidade públicas. Que se faziam passar por taxistas, interceptaram este cidadão, que por sinal, malogrado, era taxista de bicicleta. Então, fazendo-se passar de clientes, os mesmos pediram os serviços do táxi de bicicleta, levando o mesmo até a zona do Padeiro. Chegado lá, os mesmos, na tentativa de se apoderarem da bicicleta do malogrado, acabaram retirando a vida do mesmo e apoderaram-se da bicicleta, onde posteriormente os mesmos se puseram em fuga. Do trabalho feito, foi possível a neutralização desses 4 indivíduos que neste momento encontram-se sob custódia policial e um processo já foi aberto, submetido ao Ministério Público para trâmites subsequentes. O recrudescimento da criminalidade está a pôr em pânico os munícipes pelas linhas operativas dos miliantes que, para além de se apoderar dos bens, baleiam ou tiram a vida da vítima. Deste modo, vamos a uma curta pausa. Voltamos já. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estimas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ele aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson.
e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao Bom do Entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Mais uma vez, boa noite. Estamos de volta com o Telenotícias, desta vez para olhar a página internacional. Israelitas querem explicações sobre a frase de Netanyahu: reféns não estão a morrer. Centenas de israelitas participaram numa manifestação em Tel Aviv esta quarta-feira, exigindo que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu feche um acordo para a paz na faixa de Gaza e para a libertação dos reféns. Querem também que Netanyahu explique imediatamente a recente declaração pública em que afirmou que os reféns estão a sofrer, mas não estão a morrer. Uma delegação israelita chegou ao Egito para continuar as conversações sobre o cessar-fogo. Israel e o Hamas analisam a última proposta, diz Eyal Calderon, cujo primo Ofer Calderon está refém do Hamas. Estamos frente a frente ao Ministério da Defesa, onde são tomadas as decisões. Todas as pessoas que tomam decisões estão aqui. Pedimos ao primeiro-ministro que feche este acordo. O ministro da Defesa e todos os serviços de segurança dizem que este é o momento certo, senão isso acontecer agora não pode acontecer nunca. Não os podemos trazer de volta vivos, ele tem que fazer isto agora para o futuro deste país e desta comunidade. Os mediadores internacionais continuam a pressionar Israel e o Hamas para um acordo faseado que ponha fim aos combates e liberte os cerca de 120 reféns que continuam detidos pelo grupo palestiniano em Gaza. Deste modo, seguimos para a página desportiva, onde o Têxtil do Pungo está em greve na Beira. Jogadores param de treinar a reivindicação de pagamento de salário de 5 meses de atraso. Já passam 3 dias que os atletas do Clube Têxtil de Pungo não se fazem um campo em treinos em preparação do jogo do campeonato provincial e reivindicação de salário em atraso referente a 5 meses. Temos 5 meses de atraso sem salário, então está a ser muito complicado para nós. Nem a força de treinar e ir no jogo é muito difícil. Temos família, estamos na casa de aluguel. Tem outros aqui que estão a dever 5 meses. Até já tem dias contados com dono de casa. Então é muito complicado para nós. 2 meses que a gente não tem salário. Tivemos um pagamento que já passa um tempo. Então, viver sem salário é tipo, por exemplo, eu não sou de cá. Sou um bocadinho distante de cá. Então, o salário para mim é tudo. Então, se eu estou a jogar aqui, ou melhor, sou atleta do clube, mereço ser pago esse salário para eu ajudar a minha família, ajudar a mim mesmo e para o trabalho eu também andar. Os atletas do Fabril da Manga dizem que enquanto não receberem salário, vão continuar a paralisar as suas atividades. Vamos parar mesmo, porque trabalhar é comer. Sem nada de comer não há nada. Uma mensagem para deixar para a direção? Epá, se a direção não nos pague, nós não temos nada a fazer, vamos parar mesmo. Não vamos ao campo. É impossível, não há forças para ir ao campo. Entretanto, os adeptos vendo esta situação numa altura que a formação do Têxtil de Pungo está a ter bom desempenho no campeonato, lamentam a existência da greve. A pergunta que fica a pairar é a seguinte: afinal de contas, quem que pronunciou-se que ia pagar salário aos jogadores? Porque não faz sentido criar um clube sem que tenha patrocinador oficial. Sim, porque não faz sentido. As pessoas que estão lá no campo são pessoas que têm suas famílias. Eles querem dinheiro para comprar os seus haveres nas próprias suas casas. Agora,
Para mim, como adepto, lamento bastante, né? Está-se a falar de 5 meses, sei lá, 5, 6, sem salário. Sim. Acha que terá um bom desempenho com isto? Claro, a equipa está a jogar, não tem problema, não tem sombra de dúvida. A equipa está a jogar, até se for a ver, estamos em segundo lugar. Sim. Para Maito, vice-presidente da formação do Clube Têxtil de Pungue, diz não haver a previsão para pagamento de salários em atraso. A procurar para podermos ultrapassar, mas neste momento estamos em negociação com eles para ver se eles conseguem entender que realmente não temos agora o valor de salário. Mas tudo isso deveu-se à situação financeira que o país atravessa. O ano passado tivemos um parceiro que pagou todos os salários todo o ano e ele estava disposto para este ano também continuar a pagar salários. Mas com a situação que está a acontecer financeira no país, ele está a ser obrigado a não conseguir honrar com aquilo que ele tinha como agenda. A gestão de Mato Jaime Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. E é com a notícia sobre a greve dos jogadores de Têxtil de Pungue na Beira que colocamos um ponto final à presente edição do Telenotícias, com promessas de cá voltar, com notas que marcam a atualidade nacional e internacional. Assim, caro telespectador, grata pelo carinho da sua audiência, continue com a restante programação da FTV. Boa noite.